Uma guerra generalizada acontecia com um dos exércitos sendo liberado por Date Masamune, que ia sozinho no meio do campo de batalha. Em outro lugar havia um lanceiro montado a cavalo que invadia as defesas inimigas e destruía tudo. Esse era Yukimura. Ambos eram guerreiros formidáveis e nossos protagonistas. Esse mundo foi tomado por uma corrente na qual os mais fracos eram dominados pelos mais fortes, causando inúmeras guerras e destruições de nações, mas grande parte delas se reergue com impérios prontos para a guerra e vemos diversos líderes. O chefe de Yukimura, o Yahata, estava se preparando para um ataque surpresa na linha de defesas inimigas, mas ele não concordava com nada disso, dizendo que é o método Sushi preferiu enfrentá-lo de frente a frente, e acaba tomando uma sova, só que depois eles resolvem e ambos estavam empolgados para o combate que vinha e eles partem. Date Masamune e seu exército estavam indo para o mesmo lugar, e acabam encontrando os homens de Oyakata no caminho, incluindo Yukimura. Eles se encaram e descem de seus cavalos para combater um duelo justo, e sem interferência de ninguém dos dois lados eles começam. O combate estava tão frenético e poderoso que estava afetando até o campo de batalha de Yokata, que discutia com seu inimigo de uma rixa de longa data que iam governar este mundo, e talvez essas batalhas durante anos teriam criado esses guerreiros poderosos. O duelo já estava esquentando e durou até o sol raiar, mas ambos foram impedidos por seus companheiros, e os dois exércitos recuaram. Só que depois desse combate, ambos guerreiros marcaram em um somente o rosto de seus adversários mais poderosos. Depois de um tempo de descanso, o reino Yukimura estava para sair de novo, dessa vez para dominar Imagawa. Só que as convicções de Yukimura e seu general Takeda eram tão fortes que frequentemente eles acabavam na porradaria. Porém, os planos de Yoshu, o rei de Date, também eram o mesmo de Takeda usar a famosa tática de guerra deles para invadir Imagawa também, na esperança de Date ter um mais novo confronto com o poderoso guerreiro que havia encontrado Yukimura. A invasão começa e como o exército de Takeda também estava lá, Date abusou disso para concentrar as forças inimigas e combater elas, ao invés de seu exército de Yoshu. Takeda separa seu exército e deixa nas mãos de Yukimura para cuidar de Date no reino de Uzegu. Kasuga questionava no parque não atacar o reino de Takeda, o reino de Kai, enquanto ele, o guerreiro de lança divina, e Yukimura não estavam presentes. É simples, ele queria uma batalha justa do campo e alma contra Takeda, e viu naquele momento em que Yukimura e Date se encontraram, uma rivalidade unida pelo destino, tal como a dele como Takeda. A viagem de Yoshimoto, o general de Yagamaya, estava indo muito bem sem atraso, mas seu conselho tinha uma péssima notícia para dar. Date estava se aproximando com seu exército pela retaguarda inimiga e passou devastando tudo em seu caminho, destruindo grande parte do exército de Yoshimoto. Quando finalmente o capitão do exército de Yoshu ficou de frente a frente com o general de Yoshimoto, eles são interrompidos por Yukimura gritando à distância. Chegando no campo de batalha, ele fica de frente para o samurai e diz para o seu conselho não interferir no duelo, que começa com energia total. Takeda estava lidando bem com Yojo e até pensou em fazer uma aliança com o general velhote Ujimasa, mas ele não viu o general em campo, então dizimou todos os soldados. Só que por isso Takeda não esperava encontrar o grande assassino Fuma Kurato para impedi-lo, mas ele não recua perante um mercenário. Vemos os dois combates agora. Yukimura e Date não parecem ter descansado até agora e estavam destruindo cada vez mais o campo de batalha em seu confronto, o que deixou Ichimoto sem outra opção além de pegar seus sócios e fugir dali. Takeda estava lidando bem com o assassino, mesmo sendo muito rápido, e finaliza com um soco poderoso que impacta até a estrutura do palácio. O Jimazu não ia deixar as coisas assim e usa todo o seu poder para combater Takeda, mas é facilmente queimado pelas chamas de Brutamontes. Só que quando isso acontecia, alguém espreitava Kasugara. Por sorte, ele tinha um ninja para lhe ajudar, Sarutobi Sasuke, que não deixaria ele encostar um dedo em Takeda. Ele a trata como um inimigo de seriedade, assim oferecendo uma chance para trabalhar com eles, e nesse momento a chuva cai. O campo de batalha agora estava encharcado, mas isso não impedia os dois guerreiros exaustos de continuarem seu combate. Mas uma coisa poderia impedir a fuga de Yoshimoto com seus sócios. Date e Ashura se mobilizam rapidamente para seguir o general, mas ninguém sabia qual era qual. Mas no caminho, Yukimura, uma assassina, explode a carruagem de Yoshimoto e estoura sua cabeça com uma arma ocidental, uma pistola silenciada, e foge dali. Em um reino distante da guerra, viu um guerreiro que gostava de ser livre, Keiji, no caso livre até demais, pois parece ter aprontado algo e estava sendo perseguido por sua irmã, Matsu. Aparentemente ele não queria servir seu clã, mas viver livre para fazer o que queria, mas isso lhe renderia umas boas pancadas de sua irmã, que sempre conseguia pegá-lo, mas dessa
dessa vez foi livrado por Ino Shio, o que parecia ser o marido de Matsu. Keiji foi até Yuzegu para tomar um chá e contar o que aconteceu essa manhã, mas Yuzeju reconhece que Keiji só fez todas essas brincadeiras para animar Ino Shio e sua família, pois o que o Rei Demônio estava fazendo afetou a todos, e provavelmente o povo desse reino próspero estaria em perigo no futuro. Seu objetivo era juntar todos os generais do Oriente para impedir o Rei Demônio, o que Yuzeji disse ser quase impossível, mas se alguém conseguisse, esse alguém era Kenji. E parece que esses feitos de Yoda afetaram até mesmo Date Masamune, pois ele estava dias sem fazer nada além de balançar sua espada ou meditar. Esses soldados estavam até achando que ele perdeu a vontade de lutar, mas isso não ia impedir Kenji de tentar vencê-lo, o que acaba irritando Date por ele estar extremamente feliz. Em Kai eles pareciam abalados, mas nem tanto assim, pois o Kimura continuava sua convicção sem medo e sem recuar, e Takeda continuava educando ele na base da porrada para que entenda de vez como a guerra funciona. Depois da proposta de aliança de ser confundido com paras de rua, Kenji parece ter sido jogado de lado, mas ele continua insistindo com seu argumento forte, que com essa aliança poderia derrotar o Lorde Demônio ou Oda Nobunaga, mas mesmo assim Date não gostou nada do que ouviu e partiu para cima. Obviamente foi como de um duelo, mas Kenji foi subestimado e surpreendeu seu adversário. Parece até que Sasuke estava sabendo da jornada de tal andarilho da família Maeda e queria saber mais, só que ele já estava em Oshu. Falando nisso, o combate ainda estava bem acirrado, mas quando Kenji tentou mandar seu discurso, acabou enfurecendo Date ainda mais, que o derrubou com um poderoso golpe e saiu dali, terminando aquela conversa. Só que depois de uma conversinha com Katakura, seu olho direito, ele se convence de que deveria seguir em frente. Mesmo na frente de Oda Nobunaga, eles manteve seus ideais para manter seu povo protegido, e no dia seguinte, lá estavam eles marchando junto a Kenji, rumo ao próximo general para recrutar. Enquanto Kenji reunia seus generais para a guerra contra o Rei Demônio, ele fazia cada vez mais vítimas. Sasuke foi até Asahi Nagazama e sua esposa para fazer a proposta de aliança contra Yoda, mas ele disse que ele não ia aceitar, pois sua esposa era irmã dele. Mas Sasuke rebate dizendo que ele estava prestes a quebrar a aliança que tinha com Asahi, atacando a casa Sakura. Mesmo assim, ele se recusa a acreditar e expulsar Sasuke dali. Porém, sua esposa fica com isso na cabeça. Aparentemente Takeda havia aceitado, pois se reconheceu o andarilho Maeda. Seus ideais eram ótimos e aquele que queria seguir com eles rumo à derrota de Yoda, e aproveitou para mandar Sasuke visitar diversos dos outros generais. E Kasuga foi enviado para avisar Yosegu do que o reino de Kai aceitou entrar na aliança. Depois disso, Sasuke volta com notícias de recusa de Asahi e Tokaguya, e os planos de cercar Yoda já não eram mais uma opção. Asahi estava duvidando da palavra de Sasuke, mas viu de seus próprios olhos o exército de Oda Nobunaga marchando em sua direção. Um dos representantes, Takeshi, vai até Asahi, e eles declaram que são um exército maligno. Que eles pensam? Asahi ali mesmo desfaz o pacto de aliança entre Yoda, mas tinham porém sua esposa e irmã de Yoda. Com isso, Takeshi dá uma chance para ele tentar persuadir Yoda para que não matassem todos, inclusive ela. Eles tentam negociar e depois de tanto falar, Yoda se estressa com sua insolência e diz para partir agora. A aliança iria seguir com uma condição do que eles mesmos atacassem o reino de Asakura, a não ser se quisesse ver sua esposa morta, pois ele sempre foi um demônio e não hesitaria em matar sua própria irmã. Finalmente, os Zenos de Kai e Ichigo entraram em uma aliança contra Yoda e começaram seus planos de ataque. Takeda tentou novamente se aliar ao reino responsável pela defesa leste de Yoda, governado por Tokuya Ieyasu, que insiste em não poder aceitar, pois colocaria seu reino em risco na mão de Yoda. Asahi Nagamaza, mesmo se relutando a fazer isso, estava se mantendo fiel ao pacto com Yoda, pelo bem de Yoshi, sua esposa. Ele e seu exército iam fazer a defesa contra Date Keiji e fazer isso com tudo que tem. Todos os exércitos estavam se mobilizando, e o momento da batalha estava cada vez mais próximo. Sem seu exército, Takeda junto a Yukimura até o encontro de Tokugaya. Eles conversam sobre a aliança, e mesmo que Tokugaya quisesse estar do lado de Takeda, ele não podia abandonar a aliança pela sua honra e de seus guerreiros. Os exércitos avançam, mas Tokugaya não mexe um músculo para atacar Takeda e nem Yukimura. Mesmo que Tokugaya tivesse mais planos no campo de batalha, suas primeiras linhas de batalha não tiveram nem chance contra Yoseyu e Takeda, e foram completamente dizimados. Mas Tokugaya tinha seu trunfo final, com Oda Tagatsu, um guerreiro gigante e uma máquina em alta tecnologia destrutiva. Quando era a hora de Date chegar ao campo de batalha, lá estava Asahi com seu exército para barrar sua passagem, mas não seria fácil assim para o dragão de um olho. Keiji estava atento ao campo e achou de onde Oda Nobunaga observava tudo, e vai até lá, mas sem tempo para pensar nisso, Date começou um duelo contra Asahi, para lidar contra o grande Honda Takatsu, e o Kimura se dispõe e entra em um feroz combate contra o gigante armadurado. Ele consegue se virar bem contra o gigante, mas logo seu apoio chega,
amiga Takeda e Sasuke, mesmo que ele quisesse derrotá-lo sozinho. Enquanto isso, mais e mais pedras eram vistas no exército de Tokugaya, e a artilharia de Oda nunca chegava para o reforço. O Zeyu percebeu que Keiji queria fazer era suicídio tentar argumentar com Yoda, ele foi lá para impedi-lo. Enquanto isso tudo acontecia, os planos de artilharia de reforço iam chegar, mas Asahi ia ser pego na linha de fogo. Yoshi teve que ir no campo de batalha para avisá-la, mas já era tarde demais e a caixa da ordem de fogo que atinge todas as linhas de frente, inclusive Asahi, que cai ao receber os tiros. Depois da sarevada de tiros, quase todos no alcance caem mortos, inclusive Asahi. Nos braços de Yoshi, a Keishi diz toda a verdade. Yoshi mentiu esse tempo todo e foi manipulado para se infrutar na vida de Nagamasa, propositalmente, mas ele, mesmo assim, protegeu toda a sua honra. E até que o protetor da justiça morre, tomado pela fúria, Date decide resolver as coisas com a Keishi ali mesmo. Obviamente, Tokugaya tem de recuar no campo de batalha, e todos iriam morrer se não recuassem. Quando eles declaram isso, Tagatsu vai até a retaguarda inimiga para segurá-los mais um pouco e duelar com Yukimura, enquanto Tokugaya e o resto de seus homens fugiam em segurança. Enquanto isso, Usaju ainda tentava impedir Keiji, que insistia em tentar conversar com o Rei Demônio, e consegue se desvencilhar para seguir seu caminho. Enquanto recuava, Tokugaya foi pego desprevenido pela esposa do Rei Demônio, mas Takeda estava lá para protegê-lo. Ela consegue derrubar todos os homens, e Takeda consegue fugir somente com Tokugaya e Azul. Mas quando chegaram no centro do campo de batalha, explodiu Oda usou seu explosivo, no qual Tadatsu recebe toda a carga para salvar aqueles que estavam lá. Depois de tudo, o campo de batalha virou um grande cemitério. Tokugaya agora estava disposto a lutar contra o Rei Demônio, e o reino de Kai ia se encarregar de dar assistência aos feridos. A Keiji agora tinha a missão de convencer outras pessoas a se juntarem à aliança, e ia fazer isso e muito mais para deter Yoda. Zit estava ao caminho de volta para seu reino, mas Yukimura o segue para que o sigam até cair. Mas Zit de repente cai do cavalo inconsciente, pois havia sido ferido pela artilharia no campo de batalha. Ele é estabilizado e não corre mais risco de vida e recebe uma visita de Takeda e Yukimura, no qual o lanceiro promete ter uma luta digna com o samurai depois de derrotar o Rei Demônio. Kataguri estava com peso em sua consciência por não conseguir proteger seu capitão e estava treinando ao máximo para isso nunca mais acontecer. Yukimura confronta dizendo que sabe muito bem que o sentimento é esse, mas Katakuri estava mais preocupado com o possível próximo encontro com a Cash. De repente, Sasuke chega carregando um soldado e Yoshu ferido. Ele explica que eles foram atacados por um homem que só carregava um explosivo, que depois disso, todos os outros foram levados e o capitão inimigo, Matsugana, deixou uma carta dizendo que eles iriam trocar os reféns pela armadura sagrada de Takeda e as 6 espadas de Date. Katakura recusa a oferta e diz que não ia resgatar os reféns, pois ia colocar muita coisa em risco, pois Date se levanta dizendo que ia aceitar a provocação e ia buscá-lo. Só que Katakura não ia deixar isso acontecer facilmente, eles começam um duelo, mas como Date estava desabilitado, o Katakura conhecia todos os seus movimentos. Date é nocauteado, mas Katakura diz que ele mesmo vai resgatar os reféns e pega as espadas de seu capitão para isso. No fim, ele vai sozinho resgatar os aliados nas mãos de Matsugana. Na casa Kai, obviamente, Yukimura tenta se explicar do porquê deixou Katakura e sozinho não levou nenhuma armadura para auxiliá-lo e libertar os reféns, mas acaba tomando um couro ouvindo a própria Takeda, que deveria ter levado sem nem pedir permissão, e que agora deveria resgatar todos e tratar de sua volta. Ao chegar no ponto de encontro, Katakura se depara com o esquadrão mais poderoso de Matsugana, o trio Miyoshi. Enquanto isso, Yukimura e Sasuke iam para lá o mais rápido possível. O combate era bem equilibrado quando se tratava de confronto com espadas, mas o incenso hipnotizador estava no ar, deixando Katakura na desvantagem. O plano de Matsugawa teve o começo quando soube que Date havia se ferido no campo de batalha. Ele aproveitou essa chance para perder os 2 tesouros que ele sempre quis, e Katakura vira até que sozinho era ainda melhor para ele, pois matar o homem mais fiel e Date e abalar ainda mais o império de Yoshu e consequentemente a aliança. E ali mesmo Matsugana estava pronto para dar um fim aos reféns. Katakura estava em desvantagem, mas usando a cabeça e um pouco de sua agilidade, ele consegue fazer com que um dos guerreiros quebre um dos vasos, facilitando o combate, e logo todos os inimigos estariam caídos, derrotados. Yukimura e Sasuke chegam, mas Katakura já estava se encontrando com Matsugana. Mesmo que tivesse inalado veneno e estivesse muito fraco, Katakura chega para carregar as 6 espadas de Date, mas mesmo que aquilo fosse uma das chances para libertar os reféns, eles dizem que a espada é muito mais importante do que suas vidas, mas ele as entrega pelo bem de seus aliados, mas o desafia para o encontro valendo tudo. Porém, Matsugana não aceita nenhuma proposta com somente um dos itens, e Yukimura chega ao exato momento em que eles estavam precisando do tesouro de Kai, obviamente ao ter os 2 tesouros em sua mão. Matsugana não era de se confiar, e aciona explosivos que detonam em todos aos seus redores. Date finalmente acorda depois de uma surra que levou,
Ele estava sendo protegido por Takeda, que disse que ele tinha um aliado extremamente fiel, pois mesmo derrubando, evitou acertar sua ferida. Date percebe que a armadura também foi levada e soube que Yukimura também estava lá. Eles têm uma conversa simples, mas que deixa bem claro que são seus aliados agora, e isso seria recompensado no futuro. Depois da explosão, Katakura se sentia mais fraco e não tinha mais motivos para lutar, já que os seus aliados estavam mortos, mas se manteve em pé para derrotar Matsugana. Yukimura estava ali para lhe dar coberturas, só que Matsugana não parava de usar seus truques, e diversos homens-bombas vieram ao campo. Yukimura consegue despistá-los e por um fio não foi pego em uma das explosões, pois foi salvo por Sasuke. Ao encarar Matsugana de frente, Katakura se sente fraco pelo veneno, mas Sasuke o atinge com um antídoto. Ele estava lá, a todo vapor para derrotar o inimigo. Como um relâmpago idêntico ao seu mestre, Katakura consegue finalizar Matsugana, que prometeu ver no inferno, antes de se explodir para acabar com tudo. Da fumaça surgem 3 figuras, mas eles estavam vivos e é hora de voltar para casa. Enquanto isso, os planos de Yoda estavam prosseguindo como planejado, e Akashi estava indo em direção a leste para acabar com a região de Meiakamura, onde vive Tokugaya Ieyasu. Yoda enviou suas tropas para o sul, invadindo a região de Yokishu, dizimando tudo e todos, fazendo seu massacre. Depois disso, foi só questão de tempo até ele tomar todos os outros reinos próximos, trazendo morte e chamas em seu caminho. A aliança de Kai recebe a notícia de Tokaguya havia sido assassinado por Akechi, e agora eles tinham que tomar cuidado, pois o próximo alvo poderia ser um deles, Takeda ou Date. Em Shigo tudo parecia bem, eles não tinham sido atingidos pela guerra ainda, só que algo inesperado aconteceu. Uma ninja que se dizia ser do grupo de Sasuke chega ao local para conversar com Yosegu, mas Kasuga nunca tinha ouvido falar dela, mas ele aceita conversar. Ela informa que Tokugaya Ieyasu havia sido morto, e agora era a hora dele. Ela saca 2 pistolas e atira contra ele, que consegue se esquivar. Aquela era na verdade Kisho, a esposa do rei demônio. Ela saca sua metralhadora e atira contra ambos, mas o Segu era veloz demais para ela, que teve sua arma feita em pedacinhos e foi pega por Kasuga. Só que ela não estava sozinha, o arqueiro consegue atingi-lo, fazendo com que se distraísse e fosse alvejado por Kishi. E mesmo com Kasuga enfrentando em sua frente, ele faz a questão de receber os tiros e o Segu Kenshi estava morto. Sasuke ia fazer uma visita a Ishigo, mesmo que tivesse mandado seus homens, pois estava com uma sensação ruim e tinha outro problema dos grandes, uma barragem que protegia inundação ao reino de Kai, e estava cedendo com a chuva, provavelmente algumas sabotagens, e Takeda estava fazendo de tudo para mantê-la de pé, mas é claro que havia algo de errado. Akechi estava lá, era fácil para Takeda demolir tudo ao seu redor para derrotá-lo, mas isso iria fazer a barragem ceder, ele não podia fazer isso acontecer. Logo, seus aliados chegam e Yukimura fica responsável pela barragem enquanto o combate corria. Akechi consegue usar um ataque poderoso que destrói a rocha que segurava a barragem, imundando tudo, e logo depois acertando Takeda com sua foice, que afunda na água sem força para nadar. No fim, Date e Katakura confronta Akechi, que não ia sair impune dali. Obviamente, Akechi consegue fugir, mesmo com o ataque sincronizado de Date. Ele pega seu cavalo e os deixa para trás. Sasuke, no caminho para Ishigo, se encontra com Kasura, que ele dá a notícia. Ele não estava morto, mas não estava em estado de voltar para o combate, talvez nunca mais. Ele estava com o destino incerto. Ele mandou para Kai para que pudesse avisar a todos dessa notícia. Sasuke tenta conversar com ela, mas Kasuga estava transtornada, pensando em até voltar para Ishigo para confrontar as tropas de Oda, mas Sasuke diz que isso é loucura e entende como se sente. Ele lhe entrega um apito para usar quando estivesse em perigo. Isso era só para deixar Sasuke mais tranquilo. Depois que a barragem cedeu, tudo foi imundado. Yukimura acorda ao lado do seu mestre, que não estava responsável nem acordando em nenhum chamado. No palácio de Oda, Akechi chega com as novas notícias da morte de todos os generais. Isso só metade dos planos. Ele ainda tinha que matar muita gente pela frente e pede um grande número de tropas para a próxima expedição. Tudo estava triste e chuvoso. Yukimura estava desmotivado e os planos para a guerra estavam todos arruinados. Até que Date se revolta com tudo isso. Era hora de parar Yoda com as próprias mãos, não deixar que a honra tirada daqueles que se foram seja em vão, e encarar de frente a morte. Date desmantela o exército de Yoshu e parte sozinho rumo a Yoda. Yukimura ainda se sentia mal pelo seu mestre, não ia sair do lado dele, mas quando Katamura mostra as partes de baixo da coberta, Takeda ainda estava de punho cerrado, demonstrando sua energia. Ele não tinha caído. É hora de Yukimura provar que o futuro com seu mestre era sua realidade. Ele se encontra com Date e os dois partem juntos para Honji, com energia total, com todas essas partes, com os caos e maldições que seu irmão jogou à terra. Yoshi não podia ficar parado, inspirado pelo espírito de Asahi, que ainda estava dentro dela. Ela sabe que sua tarefa é deter Ryota Nobunaga, seu irmão. Partindo para Honji, onde estava o inimigo, Date e Yukimura não eram o único que pretendia matar o rei demônio hoje, e Akechi estava pronto para fazê-lo. Com tudo parado, Katakura chega com a melhor notícia de todas. Era a hora da luta. Todos os exércitos
exército da aliança e todos aqueles que foram derrubados por Yoda um dia e estavam ali prontos para partir em direção a Honji e acabar com isso de uma vez por todas. Enquanto isso, Date e o Kimura conseguem invadir Honji e acabar com os soldados de Yoda facilmente, mas ele mesmo não estava lá dentro até que Akechi aparece, falando que ele também caiu nessa armadilha. Era o plano de Yoda o tempo todo, ele sabia da traição de Akechi e colocou ele e os dois generais ali dentro para morrerem. E quando Yoda estava sentado em seu trono, Akechi e os generais estavam para se matarem em Akoshi, em uma batalha sangrenta no palácio de Yoda. Kasuga era uma das capturadas. No meio da batalha em chama entre os generais e Akechi, aquele mesmo arqueiro estava dispensando as tropas e deixando Akechi morrer ali mesmo. Oishi obviamente não tinha coragem para matar Kasuga, e com essa oportunidade ele consegue se soltar das cordas e fugir para o palácio junto a Oishi. Apesar disso, ela disse que não participaria junto a Kasuga, pois iria manter essa promessa a Sai. Na hora de fugir, Kasuga é cercada por diversos ninjas e usa o apito de Sasuke, que se transforma em um grande planador que a leva para longe dali, surpreendendo os homens de Yoda. O confronto está cada vez mais perigoso em meio ao fogo, e mais integrante chegou ao combate, Hanamaru, o arqueiro, que só estava ajudando Akechi por pena, e disse que ele deveria se desculpar com o Rei Demônio. Enquanto as tropas se mobilizavam, Sasuke avistou Kasuga voando com seu planador, e depois que ela pegou o ar, ela informa que Oda Nobunaga estava com Monte Azuchi, e não em Honnoji. Hanamaru é facilmente derrotado por Date, que pouparia sua vida, também por pena. Enquanto isso, Yukimura estava segurando Akechi, e quando Date chega, ele pede para que os deixem sozinhos, um contra um, até que Katakura chega com todas as informações do paradeiro de Yoda, e disse que ele mesmo ia lidar com Akechi e que os generais deveriam ir tratar com o Lorde Demônio. E no último momento, no Monte Azuchi, Kicho dá o último disparo em Oshi, com todos motivados e prontos para o combate. Era hora de partir para cima de Oda Nobunaga com tudo o que eles tinham, e mostrar o poder da aliança. No palácio de Oda, parece que o disparo não foi feito contra Yoshi, pois forças das trevas a salvaram e Kishu parecia estar em apuros. No confronto entre Katakura e Kaishi, Hanamaru parece fragilizado, e Kaishi se aproveita disso para usá-lo de escudo, mas Katakura não ia se importar nem um pouco, e parte para cima mesmo assim, arremessando Hanamaru e colocando Akechi na parede, preso em sua própria foice e deixando lá para queimar até a morte. No fim, Katakura viu que o menino estava bem, ou deixa lá para tomar sua decisão de quem seguir a partir de agora. As tropas chegam à fortaleza impenetrável de Yoda, mas eles não contavam com os canhões das tropas do leste, que estavam ali para derrubar o Rei Demônio também. Date e Yukimura aproveitam essa brecha e entram no combate no palácio. Yoda reage mandando seus homens para o combate de batalha também, começando uma grande guerra generalizada. Yoshi avisa para Yoda que sua esposa estava morta pelos poderes que salvaram ela mesma, mas ele não se importa nem um pouco, enquanto todos se matavam no campo de batalha. Yoshi se recusava a atacar Yoda e só queria que ele parasse com tudo isso. Ele não tinha coragem de matá-lo, e no momento em que realiza o disparo, os generais se deparam com a cena e com as últimas palavras da moça, que agradecia pela honra de Date contra Sai em combate. Eles se enfurecem e começam o combate contra Yoda em seu domínio, mesmo com suas forças totais. Os generais não conseguiam se equilibrar ao poder imenso do Rei Demônio, enquanto todos invadiam o palácio. A batalha lá dentro continuava, e Date parecia ter sido pego e estava sob risco de morte. No campo de batalha, um novo aliado surgia para ajudar a aliança. Tagatsugu estava vivo. Quando Date estava prestes a morrer, Tadaktsu aparece para deter Yoda, que larga Date, mas agora era um confronto mais perigoso ainda. Tadagatsu estava aqui para honrar seu mestre na última vez e lutar contra o mal. Ele consegue ser pego por Yoda, que o reduziu a cinzas ali mesmo. Só sobraram Date e o Kimura de frente a Yoda, mas o reforço estava chegando. Diversos generais de outras nações e reinos estavam ali, junto de Kenji, que reuniu a maior aliança de todos os tempos, só para ver o reinado de Oda Nobunaga cair. Todos começaram uma grande luta dentro do palácio, mas Date e o Kimura ainda continuavam sob apuros diante a Yoda. Porém, eles tinham seu último trunfo, queimar Oda Nobunaga com esplendor duplo, que consegue quebrar esvaiando. Oda Nobunaga partiu, mas não antes de amaldiçoar e condenar desse mundo. A vitória era deles, e finalmente eles poderiam ver o sol brilhante mais uma vez. Os Zenos voltaram a ser todos inimigos, mas na esportiva, é claro. Batalha justa entre amigos de guerra, que sempre iriam render mais adrenalina.